Vamos todos comer juntos em nossa nova família. Os Oliveira saboreavam ostensivamente seus filés, mas inexplicavelmente, apenas um familiar miojo estava diante de mim. Do outro lado da mesa, Carolina permanecia em silêncio, olhando para baixo. Amélia se inclinou, perguntando: "Ó, Catarina, o que há de errado?" "Não se preocupe, coma. De agora em diante, seremos sua família, em vez da sua mãe." Ignorando as palavras dela, Catarina olhou friamente para Amélia. Então caminhou até o meu lado e disse com voz clara: "Vamos para casa." Concordei, assentindo: "Sim." Enquanto nos dirigíamos à saída, um João agitado bloqueou nosso caminho. "Catarina, o que você está fazendo?" "Apenas pensando em ir para casa para evitar perder mais tempo." "Você tem noção do que está dizendo?" João, visivelmente irritado, levantou a voz e agarrou o braço de Catarina. Catarina sacudiu a mão dele e gritou alto: "Você tem noção do que está fazendo?" Então, Catarina e eu confrontamos a família Oliveira com uma certa verdade. Sou Mariana, 50 anos, tendo perdido meu marido para uma doença há 18 anos. Criei minha filha Catarina sozinha. Na época da morte do meu marido, Catarina tinha apenas 7 anos. Querendo poupá-la de qualquer dificuldade por ser criada por uma mãe solteira, meu objetivo era proporcionar estabilidade financeira, no mínimo. Era também para realizar o sonho do meu marido. Determinada, contei com meus pais e programas após a escola, trabalhando incansavelmente. Ao fazer isso, muitas vezes deixei Catarina se sentindo solitária. Por que a mãe não espera em casa por mim? As outras mães recebem seus filhos em casa. Catarina disse isso em um dia de verão, quando ela havia entrado no 2º ano da escola fundamental. Ela mordia o lábio inferior e havia lágrimas em seus olhos. Foi como um soco na cabeça. Presa no trabalho todos os dias, quase perdi de vista o que mais importava. A coisa mais importante era Catarina, mas eu a fiz usar uma expressão assim: "Sinto muito, Catarina." Gradualmente, comecei a reduzir o trabalho onde podia. Ainda assim, comparado às famílias com ambos os pais presentes, nosso tempo juntas parecia limitado. Mesmo quando eu chegava em casa cedo, havia momentos em que tinha que trabalhar. "Sinto muito, Catarina." Após terminar as horas extras, eu corria pelo jantar e banho, e me apressava para colocar Catarina na cama. Era quando eu finalmente podia respirar um pouco e ver seu rosto dormindo pacificamente. Isso me enchia de uma culpa indescritível ao pensar que ela não pode aproveitar plenamente sua infância. Mas sem trabalho, não podemos viver. Se eu cair, nosso lar acaba. Todos os dias eram uma luta, mas valeu a pena. Quando Catarina se formou no ensino fundamental, meu trabalho havia se estabilizado e começamos a ter algum alívio financeiro. Como estudante do ensino médio, Catarina se tornou bastante independente, frequentemente dizendo: "Mãe, você não está trabalhando demais?", mostrando preocupação com minha saúde. Vê-la amadurecer além de seus anos me fez sentir orgulhosa e um pouco culpada. A partir de então, Catarina continuou crescendo, avançando por conta própria, e eu não precisava me preocupar muito. Agora, Catarina completou 25 anos. Ela está bem adaptada ao seu trabalho e vivendo por conta própria. As crianças crescem mais rápido do que os pais imaginam. Nesse ritmo, o casamento de Catarina pode estar logo ali na esquina. Eu me pego ficando emocionada imaginando-a em um vestido de noiva. Ainda assim, não ouvi nenhuma dica sobre ela namorar. Acho que conversas sobre casamento ainda estão fora de questão por um tempo. Justo quando pensei isso, Catarina me ligou. Começou como uma conversa casual, mas então ela fez uma pausa e timidamente trouxe à tona: "Na verdade, há alguém com quem estou pensando em me casar." Fiquei tão surpresa que quase gritei. A inesperada notícia romântica de Catarina foi genuinamente encantadora. "Me conte, como ele é?" Eu queria bombardeá-la com perguntas, mas contive minha curiosidade. Após um momento de silêncio, Catarina disse: "Ele é um sênior no trabalho. É competente. Ele me convidou para sair e estamos namorando há um tempo. Isso é maravilhoso. Ele deve ser um ótimo rapaz." Posso ser tendenciosa, mas Catarina é inteligente, gentil e bem-criada. Só ouvi coisas boas sobre ela no trabalho. Clientes frequentemente pedem especificamente por ela, dizendo que ela é minuciosa e confiável.
Senti-me orgulhosa sabendo como Catarina faz seu trabalho com seriedade. Há muito que posso aprender com ele no trabalho. A voz de Catarina estava animada enquanto falava sobre ele. Eu me perguntava que tipo de pessoa ele era. O primeiro namorado de Catarina. Eu queria saber mais, mas não queria pressioná-la, então esperei que ela compartilhasse mais em seu próprio tempo. Depois de um tempo, ela provavelmente trará mais sobre o relacionamento deles. Foi o que pensei enquanto a observava. Então, algumas semanas após nossa primeira conversa, Catarina entrou em contato comigo novamente. Desculpe pela ligação repentina, mas quero que você o conheça em breve. O convite veio muito mais cedo do que eu esperava. Fiquei surpresa, mas emocionada. Uau, estou tão feliz! Me avise quando. Vou reservar um tempo. Estou ansiosa por isso. Apesar da minha empolgação ao telefone, Catarina parecia ter sentimentos mistos. Quando perguntei o que havia de errado, ela respondeu: bem, não crie expectativas demais. Quer dizer, só espero que você não fique desapontada. Sua resposta foi inesperada. Do que você está falando? Não sou superprotetora e não tenho padrões altos. Mais importante, confio na sua escolha. Sim, obrigada. Falar ao telefone sempre me deixa um pouco frustrada porque não posso ver o rosto dela. Que tipo de expressão ela estava fazendo? Eu não sabia. Por que ela, sempre tão positiva, apresentaria seu namorado de forma tão hesitante? Não é como ela. Fiquei preocupada, mas pensei que ela pudesse estar apenas nervosa. Convenci-me disso e fiquei ansiosa para conhecer Catarina e seu namorado. Então chegou o dia do encontro. Estou tão nervosa. Minha roupa está bem? Está ótima. Você está linda. Além disso, eu é que estou realmente nervosa. Compartilhamos uma risada e nos dirigimos a um restaurante conhecido na área. É um lugar popular para discussões de negócios. Originalmente, planejamos ter um almoço tranquilo durante o fim de semana, mas acabou que ele estava ocupado nos fins de semana, então decidimos nos encontrar após o trabalho. Chegamos primeiro e logo o namorado de Catarina apareceu. Prazer em conhecê-la, sou João. Prazer em conhecê-lo, sou Mariana. Estou feliz que pudéssemos nos encontrar. Quando cumprimentei, João respondeu com um sorriso. Sua figura alta e esguia parecia elegante em um terno bem ajustado. Ele tinha um penteado moderno, adequado para um homem de sua idade. Sua abordagem amigável era exatamente a de um jovem vendedor promissor. Como Catarina o escolheu, senti que não havia necessidade de eu intervir. No entanto, tendo sido avisada sobre certas coisas, eu estava em guarda sobre que tipo de pessoa apareceria, o que me deixou inesperadamente aliviada. Ele é bastante charmoso. Com o que Catarina estava tão preocupada? Embora nosso relacionamento ainda seja novo, espero me casar com Catarina um dia, e conhecer você hoje tem sido maravilhoso. Fico feliz que você tenha entrado em contato. Foi reconfortante ouvir que ele estava sério sobre o relacionamento deles. Fiquei feliz em ouvir isso, especialmente como mãe. Ele é sério, confiável e interessante para conversar. Apesar de ser uma pessoa tão boa, eu me perguntava com o que Catarina estava preocupada. Ele é realmente um ótimo rapaz, pensei enquanto continuávamos conversando. À medida que as bebidas fluíam e a conversa se tornava animada, a atmosfera começou a mudar sutilmente. O rosto de João ficou vermelho e ele estava em alto astral. Sabe, quando ouvi pela primeira vez sobre essa coisa de mãe solteira, fiquei honestamente um pouco incomodado, mas estou feliz que você seja a mãe dela. Ah, é mesmo? Quase deixei cair meu copo. Embora estivéssemos bebendo, não esperava que ele fosse tão franco em nosso primeiro encontro. Acredito que meu rosto deve ter endurecido. Ei, João! Com pressa, Catarina colocou a mão no ombro de João. João sacudiu o ombro, afastando a mão dela. Está tudo bem, estou elogiando aqui. Catarina, você é realmente muito atenta aos detalhes, não é? Não é que ela esteja simplesmente sendo atenta aos detalhes, pensei comigo mesma. Vendo João assim, Catarina suspirou e baixou a cabeça. João frequentemente se expressa mal, sinto muito, mãe. Oh, não, tudo bem. Dizer que não me incomodou seria mentira.
Enfrentei preconceitos contra ser mãe solteira mais vezes do que posso contar. É algo com que você nunca se acostuma. Sempre atinge direto no peito. No meio dessa atmosfera ligeiramente tensa, João era o único aparentemente desfrutando sua bebida. Foi nesse momento que senti pela primeira vez um desconforto em relação a João. No início, pensei que ele fosse um jovem impecável, mas à medida que as bebidas fluíam, suas palavras se tornavam cada vez mais soltas. Houve momentos que me fizeram querer balançar a cabeça em descrença. Catarina é boa demais no trabalho, sabe? Ela tem uma ótima reputação no trabalho, mas como namorado dela, me faz sentir um pouco deixado de lado, disse João, apoiando o queixo na mão. Fiquei perplexa, mas ele nem parecia notar. Talvez nem se importasse. Mas já que Catarina está se esforçando tanto. Tentei suavizar as coisas com alguma irritação, mas João acenou com as mãos, descartando. Você não entende. Catarina está exagerando. E sabe, as mulheres deveriam ter alguma vulnerabilidade, certo? Isso as torna mais cativantes. Há muito tempo, na sua era, não era assim? Ele falar como se eu fosse de um passado distante me fez sentir velha. Não estava errado, mas certamente não me fez sentir bem. Catarina tentou pará-lo com um olhar severo, mas João apenas esvaziou seu copo, parecendo bastante satisfeito. Bem, os tempos mudaram, João. É diferente de quando éramos jovens. Bem, seu tempo foi há décadas, certo? Mas ainda assim, mesmo hoje, uma mulher precisa apoiar seu homem. No final, fiquei apenas perplexa e só pude dar um sorriso forçado. Depois de voltar para casa, Catarina ligou para se desculpar. Sinto muito mesmo, mãe. Está tudo bem. Fiquei feliz em conhecê-lo. Essa era a verdade. Estou genuinamente feliz por ter conhecido o parceiro de Catarina, mas não posso apoiar de todo o coração que ele passe a vida com Catarina. Como se sentisse meus sentimentos, Catarina acrescentou, tentando fazer desculpas por ele. João tem passado por momentos difíceis no trabalho ultimamente. Ele geralmente é mais tranquilo. Entendo. Ele deve estar cansado. Não posso culpá-lo. Se o que vemos quando ele bebe é sua verdadeira natureza, então o quê? Eles disseram que estavam namorando com um casamento em mente, mas João é realmente o certo para Catarina? Uma nuvem de dúvidas se espalhou em meu coração, mas não pude expressá-la para Catarina. Eu não tinha fundamentos suficientes para criticar. Embora parecesse um tanto sem tato, acho que tudo o que podemos fazer é continuar observando. Murmurando para mim mesma, suspirei. Vamos apenas ver como as coisas vão por um tempo. No entanto, apenas algumas semanas após esse encontro, Catarina soltou uma bomba. Na verdade, João me pediu em casamento ontem e quer que eu visite a casa dos pais dele com você. O quê? Você quer dizer para se casar? Quase deixei escapar com João, mas escolhi cuidadosamente minhas palavras. Catarina, você quer se casar com João? Se é o que ela quer, talvez eu deva aceitar. Mas como mãe, como eu poderia entregar minha filha com essa inquietação? Quase intervim enquanto perguntava nervosamente. Catarina falou em voz baixa após alguns segundos de silêncio. Bem, há algo que não te contei, mãe. O quê? Depois de saber a verdade de Catarina, decidi agir imediatamente pelo bem da minha querida filha. Não havia tempo para hesitação. E alguns dias depois, Catarina e eu visitamos a casa dos pais de João. Que bom que vocês puderam vir, João nos cumprimentou enquanto caminhávamos da estação mais próxima até a casa de sua família. Catarina, João e eu então caminhamos em direção à casa da família dele. Meus pais estão realmente empolgados com o casamento. Eles têm esperado ansiosamente. Minha mãe já pensa em Catarina como sua própria filha, mesmo antes de conhecê-la. Apesar de Catarina dizer que o casamento ainda está em espera, João e seus pais parecem totalmente a bordo com a ideia. Estou ansiosa para conhecê-los, forcei um sorriso, me preparando para o que estava por vir. Após uma caminhada de cerca de 10 minutos, chegamos à casa da família de João. Como ele disse, seus pais nos receberam com sorrisos. Olha só, que jovem adorável você é. Você deve ser Catarina. Prazer em conhecê-la. Catarina respondeu calmamente com um sorriso, mas fiquei surpresa logo de cara.
Falar tão casualmente com Catarina na minha frente, sua mãe, em nosso primeiro encontro? Amélia notou meu olhar e deu um sorriso forçado. Oi, você deve ser a mãe de Catarina, Mariana, certo? Oh, sinto muito. Fui muito presunçosa na sua frente? Não. Enquanto Catarina e eu nos sentíamos desconfortáveis, Lucas, o marido dela, interveio. Bem, ela vai ser nossa filha de qualquer maneira, então não importa. Vamos, Catarina, entre. Ah, sim. Com licença. Parece que Lucas trabalha na mesma empresa que João e Catarina. Eles trabalham em departamentos diferentes, então aquele dia foi seu primeiro encontro cara a cara. Ambos os pais são tão casuais em nosso primeiro encontro. Que tipo de pessoas são elas? Enquanto eu ainda estava chocada, João olhou para mim, confuso. O que há de errado? Vamos, entre, Mariana. Nossa casa é bem legal, você não precisa ficar tímida por aqui. Ele estava pensando que eu estava impressionada? Eu não estava impressionada de forma alguma. Estava apenas surpresa com os pais dele, bastante únicos. Nunca esperava que fossem tão casuais com sua futura nora no primeiro encontro. Claro, vamos entrar. Sentindo algo fervendo dentro de mim, entrei na casa. A casa era tão grandiosa e bonita quanto eles orgulhosamente afirmavam. Pode parecer diferente da sua casa no começo, mas você vai se acostumar, Catarina. Amélia lançou um olhar para mim e colocou o braço ao redor do ombro de Catarina. Ela estava insinuando que morávamos em uma casa modesta porque éramos uma família de mãe solteira? A casa é grande, então a limpeza é difícil, mas você vai dar conta, certo, Catarina? Você deve ter feito tarefas domésticas crescendo em uma casa de mãe solteira. Isso é normal, não é? Coitadinha. Eu queria interromper, mas me contive. Catarina começou a dizer algo, mas sem lhe dar chance de responder, Amélia a conduziu para a sala de estar. Você deve estar com fome. Sente-se, sente-se. Na mesa da sala de estar, havia filés de aparência luxuosa para cada assento. Pedimos de uma famosa loja local por causa da sua vinda, Catarina. Hoje é realmente um dia especial. Os filés pareciam caros. Enquanto éramos guiadas para nossos lugares, Catarina e eu imediatamente notamos algo errado. Isso é? Apontei para o que estava preparado na minha frente. A família Oliveira sorriu maliciosamente. Neste mundo, você sabe, existem todos os tipos de pessoas. Você já ouviu isso, certo? Vivendo em mundos diferentes. Hoje, queríamos que Catarina e você entendessem isso, Amélia exclamou alegremente. Ao lado dela, Lucas e João, sentado ao lado de Catarina, observavam a cena com diversão. Suas intenções eram claras demais, e eu bufei. Entendo. Então, filés luxuosos para todos e um miojo na minha frente. João bateu palmas. Exatamente. Você é rápida para entender. O miojo representa o passado de Catarina e o seu, enquanto os filés luxuosos representam nossa família e o futuro de Catarina. Não está claro? Catarina permaneceu em silêncio, com a cabeça baixa. Eu também fiquei quieta, encarando a família Oliveira. Pensando que havia triunfado, Amélia disse com empolgação: Vamos todos comer juntos em nossa nova família. A família Oliveira devorou ostensivamente seus filés. Notando meu estado congelado, ela exclamou com surpresa fingida: acabei de adicionar água quente ao seu miojo, então, por favor, espere cerca de 3 minutos. Você está acostumada com isso, certo? Desculpe, mas vamos começar a comer. Vamos, Catarina, coma. Com isso, Amélia olhou para o rosto de Catarina. Naquele momento, Catarina se levantou lentamente. Amélia olhou para ela com olhos confusos. Catarina, o que há de errado? Não se preocupe, coma. De agora em diante, seremos sua família em vez de Mariana. Catarina, com um olhar frio, ignorou suas palavras e caminhou rapidamente para o meu lado, dizendo com uma voz clara: Vamos para casa. Concordei, sim. Enquanto nos dirigíamos à saída, um João agitado bloqueou nosso caminho. Catarina, o que você está fazendo? Estamos indo embora. Não há necessidade de perder mais tempo.
Você tem noção do que está dizendo? João levantou a voz irritado e agarrou o braço de Catarina. Catarina sacudiu a mão dele e gritou alto: Você tem noção do que está fazendo? João ficou momentaneamente confuso, então bufou com desdém. Reclamando sobre grosseria de novo? Não dá para evitar, né? Isso é como uma cerimônia para vocês. O quê? Catarina olhou para ele, e João deu de ombros com um suspiro. Você sempre se gaba da dona Mariana, mas ela é apenas uma pobre mãe solteira, certo? Uma viúva que nem conseguiu se casar de novo por décadas. Estou convidando você desse mundo lamentável para o nosso mundo próspero, e você ainda não está satisfeita? A noção de uma viúva incapaz de se casar novamente persistiu. Realmente existem pessoas que pensam assim. Ser mãe solteira frequentemente levava a ser evitada ou menosprezada. Felizmente, houve pessoas interessadas em mim, mas desde que meu marido faleceu, Catarina tem sido minha prioridade. Embora haja benefícios em se casar novamente, também há desvantagens. Após muita reflexão, decidi não me casar novamente até que Catarina se casasse, e ela sabe disso. Catarina suspirou profundamente enquanto olhava para João. Pensei que você fosse competente no trabalho, mas parece que você é uma bagunça pessoalmente. O que irritou João, que ficou vermelho enquanto Catarina o questionava. Você não é do tipo que separa trabalho da vida pessoal. Mas você pode querer pensar sobre isso de agora em diante. Nunca se sabe onde o trabalho e a vida pessoal se cruzam. Isso é uma ameaça? O que esta velha tem a ver com meu trabalho? Catarina olhou para mim e assentiu levemente. Não havia necessidade de ficar em silêncio mais. Virando-me para João, limpei a garganta e sorri docemente. Bem, estamos nos encontrando pela primeira vez, mas na verdade, sua empresa e nossa empresa têm uma conexão profunda. O quê? Minha empresa. O rosto de João, anteriormente corado, ficou pálido. O que você quer dizer com empresa? Catarina é cautelosa, então ela não te contou. Na verdade, sua empresa é uma subsidiária da nossa empresa. Minha empresa. A empresa que chamo de minha foi fundada pelo meu falecido marido. Ele tinha interesse na indústria de vestuário e iniciou um negócio baseado em planos que fez desde os tempos de estudante. A empresa tem se saído razoavelmente bem, mas depois que meu marido faleceu, eu assumi. Não tenho o mesmo tino comercial que meu marido. Inicialmente, foi uma luta e tanto, mas eu desesperadamente queria levar adiante o que ele deixou para o futuro. Se a empresa se estabilizasse, estaríamos financeiramente seguras. Trabalhar enquanto criava a jovem Catarina foi desafiador, mas com a ajuda de outros, melhoramos gradualmente. Recentemente, o negócio tem prosperado. Isso é absurdo. Catarina nunca disse nada parecido. João olhou nervosamente para ela, que nem encontrou seus olhos ao responder. Eu não quero nenhum tratamento especial só porque sou filha da minha mãe. Apenas o presidente Noel sabe sobre isso. Nossa empresa. Noel, ele sabe. Catarina assentiu e então me deu um olhar significativo. A propósito, Noel tem sido fã da minha mãe há muito tempo, mas por minha causa, ele nunca fez nenhum movimento. Ei, não diga coisas desnecessárias. Secretamente, após meu marido falecer, Noel havia confessado seus sentimentos para mim várias vezes. Eu o recusei, decidindo não pensar nisso até que Catarina fosse completamente independente. Pensei que poderia ser constrangedor pessoalmente, mas Noel continuou me tratando normalmente, mantendo uma boa amizade. A boca de João se movia rapidamente, seus olhos saltando de um lado para o outro. O quê? Mariana é a presidente da nossa empresa mãe e Noel é fã dela. O quê? Não haverá casamento entre você e Catarina, então, por favor, não haja com tanta familiaridade comigo. João parecia completamente confuso, mas a conversa não havia terminado ainda. Eu estava quase pronta para ir embora por causa do tratamento que recebemos, mas havia algo mais que eu precisava perguntar. João, essa é a própria razão pela qual vim aqui hoje. Ouvi dizer que você tem uma boa reputação no trabalho, mas tem usado isso para fazer o que quiser, não é? O quê? O rosto de João ficou pálido e ele se contorceu nervosamente. Ele provavelmente sabia do que se tratava. Seus olhos nadaram com incerteza.
Ouvi que você tem feito avanços indiscriminadamente sobre as funcionárias temporárias. Certamente, com sua posição, muitas aceitariam de bom grado. Como você sabe disso? Os olhos de João se arregalaram. Ele olhou brevemente para seus pais antes de balançar a cabeça para mim. Não, você entendeu errado. Eu me aproximei delas, mas foi para melhorar o ambiente do escritório. Seu comportamento nervoso era suspeito, não importa como você olhasse para isso. É surpreendente que ele pudesse mentir tão facilmente. Se ele fez avanços sobre outras dessa maneira, qualquer um duvidaria dele. Eu também poderia ter sido enganada por João no primeiro encontro com tal fachada. Não é de admirar que as funcionárias temporárias caíssem nisso. Mesmo depois disso, ele ainda tentava fazer desculpas furiosamente. Você fez as mesmas desculpas para Catarina, não é? Porque ela é honesta e séria, ela acreditou em você completamente. Mesmo que ela confiasse nele, a ideia do casamento a deixou ansiosa novamente, e foi quando ela confiou em mim. Depois de ouvir tudo de Catarina, fiquei realmente ansiosa também. Então, após sua proposta, contratei uma agência de detetives para investigá-lo. Isso é uma invasão de privacidade. João estava completamente vermelho, mas sua reação tinha dito tudo. As descobertas foram condenatórias. João tinha relações físicas com várias mulheres, algumas até insinuadas com extensão de contrato, apesar de ele não ter tal autoridade. Pobre delas. Todas foram enganadas. João olhou para baixo, tremendo, mas de repente levantou a cabeça e gritou: "E daí?" Só isso já aumenta a motivação delas para o trabalho. Não estou errado. Na verdade, estou fazendo algo benéfico para a empresa. Nenhum sinal de remorso, apenas conversa fiada. Era espantoso o quão sem remorso ele estava. Quantas funcionárias temporárias foram manipuladas por este homem? Funcionárias temporárias são, de certa forma, funcionárias confiadas a nós pela agência. Você parece olhar para elas de cima, mas elas não são o tipo de pessoas que merecem isso. Isso é só uma mentira bonita. Trabalhadores temporários são apenas um bando de gente que não conseguiu se tornar funcionários permanentes, certo? Apenas uma coleção de pessoas de baixo nível. Claro que nós, funcionários permanentes, somos superiores. Não há salvação para este homem. O fato de seus pais estarem assentindo em concordância atrás dele era incompreensível para mim. Ele deve ter sido criado com um certo tipo de educação de elite desde jovem. Comparar-se aos outros, olhar para eles de cima e se deliciar com um senso de superioridade é apenas o jeito dele e deles. Falar com tais pessoas é provavelmente uma perda de tempo. Parece que vai levar muito tempo para você entender, mas bem, se você se encontrar nessa situação, talvez aprenda rapidamente da maneira difícil. O quê? Porque você estará desempregado. Pelos seus padrões, você vai estar abaixo de um trabalhador temporário, certo? O mais baixo dos baixos. João olhou para mim com olhos suplicantes, balançando a cabeça. Eu não entendo o que você quer dizer. Você acha que a empresa continuará a empregá-lo depois de descobrir como você tem tratado as funcionárias temporárias? Você está demitido. Noel, ele estava furioso. Não, espere. Isso não pode ser verdade. Impossível. João tentou agarrar meu braço, mas Catarina afastou sua mão. Não toque na minha mãe com suas mãos imundas. Mundos diferentes, hein? Que bom. Não vivemos no mesmo mundo vil que você. Não, espere, Catarina. Lágrimas se formaram nos olhos de João enquanto ele se aproximava, mas Catarina nem olhou para ele. Pensei que você fosse uma boa pessoa no começo. Fui enganada. Mas agora não sinto nada por você. Catarina puxou minha mão e disse: "Vamos embora." Mas seus pais tentaram nos impedir. Espere, Catarina. João vai mudar. Sim, ele cometeu um erro estúpido, mas ele tem um futuro promissor. Seria um desperdício deixá-lo agora. Você vai se arrepender mais tarde. Os pais dele estavam visivelmente em pânico. Não era de se admirar, já que João e Lucas eram os principais provedores da família Oliveira. Com a demissão de João, sua renda despencaria. Nada de filés por um tempo. E havia outro motivo para o desespero de Lucas.
De pé na frente deles, me dirigi a Lucas. Você achou que não seria descoberto? O que você quer dizer? Não é só João que tem sido tolo, certo? Tal pai, tal filho. Vocês dois são tolos. Lucas estava suando profusamente. Por favor, não deixe o presidente saber sobre mim. Tudo já é conhecido. Boa sorte na busca por emprego, vocês dois. Mas neste setor, os rumores se espalham rápido, então encontrar um novo emprego pode ser difícil. A forma como eles baixaram a cabeça parecia hereditária. João e Lucas se ajoelharam, completamente derrotados. Quando saí da sala e olhei para trás, eles eram a imagem da derrota. Mais tarde, João e Lucas foram demitidos. Não era apenas a questão das funcionárias temporárias. Descobriu-se que eles haviam cometido vários enganos. Apesar de serem altos assalariados, de repente ficaram desempregados. Os dois viram seu padrão de vida despencar para o fundo do poço. Tiveram que vender a casa e agora a família de 3 vive em um apartamento bastante antigo. Filés estão fora do cardápio por um tempo. Notavelmente, tanto João quanto Lucas eram considerados trabalhadores competentes, então sua demissão causou bastante alvoroço dentro da empresa. Não tenho interesse no futuro de João e Lucas. Minha única preocupação era se Catarina ficaria chocada com esses eventos, mas parece que não precisei me preocupar. Preciso ganhar mais experiência. Fui enganada porque era inexperiente. Ela tem saído ativamente para comer com colegas homens e conhecidos apresentados por amigos. Apesar de ser minha filha, ela é incrivelmente positiva e confiável. Isso é típico da Catarina, penso eu. Quanto a mim, desencadeada por este incidente, Catarina me disse que quer que eu a deixe ir. É estranho eu dizer isso depois de tudo, mas se você, mãe, quiser se casar com alguém, por favor, faça isso. Já tenho 25 anos, então você não precisa hesitar ou se preocupar comigo. Parece que Catarina ainda está incomodada com o comentário de João sobre eu ser uma viúva solteira. Não desejo necessariamente o casamento, mas a ideia de ter alguém para compartilhar minha vida é agradável. Encorajada por Catarina, se ele me convidar para sair novamente, posso aceitar sem desculpas. Após décadas de conhecimento, acredito que poderia ter uma vida feliz e tranquila com ele.